Por que um ser humano não consegue regenerar um membro do corpo? Por que uma perna não é regenerável? Bora fazer uma comparação anatômica aqui com o axolote. Vamos supor o axolote. É um dos animais mais extraordinários da biologia. O axolote é uma salamandra americana, sim. O nosso camarada aqui é sul-americano. E o axolote ele tem a capacidade de se regenerar, enfim, não apenas dedos, mas braço inteiro, pernas, parte da medula espinhal, nervos, a mandíbula, pele, vasos sanguíneos, até barra do coração e da massa cefálica. A pergunta central é: vamos lá, é possível um ser humano regenerar um membro? Por que um axolote consegue fazer isso? Nós não, e nós, né? E nós, e nós não conseguimos, né? Não temos a capacidade de regenerar parte do corpo perdido. É um braço perdido. É um braço para sempre, né? Em falta na vida de um ser humano, né? É por isso que temos que tomar cuidado, né, em acidente. Porque se você perder, né, um membro, aquele membro ali não vai voltar por nada. Enfim, é, vamos lá. Ocorre algo muito diferente do que acontece no ser humano. Quando o braço de um axolote é deslacerado, a primeira fase que acontece é o seguinte: a ferida fecha rapidamente. Depois, células maduras da região começam a perder a sua especialização. Músculo, cartilagem, tecido conjuntivo e outras células voltam a um estado primitivo, semelhante às células embrionárias, se tornam células-tronco. Essas células formam uma estrutura chamada blastema. O blastema funciona como uma fábrica biológica de reconstrução. O blastema contém células capazes de proliferar e reorganizar-se para criar exatamente os tecidos perdidos na posição correta, sem virar um tumor. O resultado é impressionante. O osso volta a ser osso, o músculo volta a ser músculo, o nervo volta a ser funcional, volta ali a crescer, vasos sanguíneos são refeitos, a volta do membro é reconstruído, tudo ali volta a ser funcional, enfim. Nervos voltam a crescer, né? Especialmente, eu falei aqui que o nervo volta a ser funcional, já vou explicar, enfim. Vamos lá. No ser humano ocorre, eu vou explicar mais sobre o nervo. No ser humano ocorre outra estratégia. Quando perdemos a paz do corpo, o nosso organismo prioriza rapidamente a sobrevivência. Diferente de um axolote, em vez de uma regeneração, blastema regenerativa, né? Enfim, né? Em vez de formar um blastema regenerativo, produz um tecido cicatricial. Tem um axolote ali, né? Ferida, blastema regeneração. No ser humano, ferida, cicatriz e fechamento rápido. Do ponto de vista evolutivo, a cicatrização rápida reduz infecções, hemorragia, mas sacrifica a capacidade de recuperar os nossos membros, né? Enfim. Olha aqui, ó. O que falta no ser humano? Olha aqui, a resposta curta é, vamos lá, não é apenas uma coisa. São várias. São vários mecanismos combinados, entendeu? Vamos lá, tu tem a imunidade diferente. Os macrófagos da xalote participam da regeneração. Se forem removidos experimentalmente, a regeneração falha, tá? Vamos lá. Tem outro ponto, menos cicatrização. Nos seres humanos, a forte deposição de colágeno formando cicatriz. Enfim, já no axolote é diferente. Enfim, né? É, você vai ter ali o controle genético no axolote, genes ligados ao desenvolvimento embrionário são reativos no axolote após uma lesão, né? Enfim, genes ligados ao desenvolvimento embrionário são reativos no axolote após uma lesão. Se ele sofrer ali, se você despedaçar o bicho inteiro, o membro dele volta, né? Porque você vai ter ali células embrionárias que são reativadas após a lesão. Tu vai ter a organização espacial. As células do axolote sabem qual parte do corpo está faltando e reconstrói a peso necessário, né? E os nervos, a regeneração do axolote depende fortemente da presença de nervos. Sem nervos funcionais, o membro não se regenera corretamente.
sem nervos adequados. Curiosamente, nós seres humanos ainda mantemos algumas capacidades regenerativas, nós regeneramos pele, sangue, revestimento intestinal, cabelo e unhas. Alguns órgãos regeneram parcialmente. O exemplo é o fígado. Se uma pessoa saudável perder cerca de 2/3 do fígado, o órgão pode voltar a crescer normalmente até recuperar grande parte da sua massa funcional. Enfim, é o fígado humano, né? Mas existe uma diferença importante. O fígado não reconstrói uma cópia perfeita da parte perdida, ele aumenta o tecido restante para restaurar a função. Também tem uma regeneração limitada em músculos, ossos, nervos periféricos. Os ossos humanos, por exemplo, podem se casar de forma tão completa que a fratura aparece, né? Enfim, alguns animais, não só a são conhecidos por sua regeneração, estrela do mar, planária, salamandra tigre, né? Lagartixa regenera a cauda, peixe zebra regenera a parte do coração, ladeiras. Enfim, as melhores exemplos disso são as plantas, né? São mais impressões com a cachalote. Algumas espécies conseguem regenerar um corpo inteiro a partir de um fragmento muscular contendo apenas uma fração do tamanho, né? É, essa não ter continuação só uma fração, né? Só uma fração do corpo. Tem ali um galinho, velho. Um galinho, velho. Enfim, né? Consegue regenerar ali, né? O corpo da planta inteiro a partir de um fragmento minúsculo, né? Enfim, né? Gente, eu falei planta ou planária? Enfim, mas outro animal interessante também são as planárias, tá? Enfim, algumas espécies planárias conseguem regenerar bastante o corpo. Enfim, né? A maioria dos pesquisadores acredita que os seres humanos possuem genes necessários para a regeneração, mas eles não são ativados da mesma forma que os axolotes. O desafio da medicina regenerativa é descobrir como estimular esses programas biológicos sem causar um tumor, né? Enfim. Rapaz, eu falei planta ou planária. Primeiro eu falei planta e depois eu falei da planária, certo? Eu espero não ter falado planária na frente da planta. Cara, além de fofo, né? Além de fofo, o axolote é, o axolote, ele é, né? Ele, ele é um animal que eu nunca vou deixar de admirar. Eu nunca vou perder a minha admiração pelo axolote. Olha aqui, ó. Já expliquei o segredo do axolote. Em vez de cicatrizar a ferida como um humano, né? O axolote faz algo chamado diferenciação celular. É quase um botão de reiniciação, de reset. Quando o axolote perde um membro ou sofre uma lesão nervosa, as células adultas daquela região, as células que dão suporte aos neurônios, é, volta a ser o estado primordial para essas funções especializadas, né? Enfim, células adultas, incluindo, né, incluindo células que dão suporte aos neurônios. Vamos supor aqui células que dão nervos, né, nervos ali que dão suporte aos neurônios, né? Enfim. É, eu deixo exemplo aqui, mas pode ser vários outros tipos de células, não só as que dão suporte aos neurônios, mas aqui um exemplo aqui, tá? Dos neurônios. Elas ativam aí que só ativadas quando o axolote ainda eram. Volta, né? Eles ativam ali o organismo dos axolotes, né? A espécie, né? Consegue ali reativar genes que estavam no axolote quando ele ainda era só um embrião. É como se as células esquecessem que elas amadureceram e voltassem a ser células tronco multipotente. É basicamente isso. É como se elas se esquecessem, né? Opa, esqueci aqui, opa, eu não sou mais uma célula nervosa. Opa, deixa eu voltar aqui a ser uma célula tronco multipotente. É como se eles se esquecessem, né? E ali voltassem a ser células tronco multipotentes. Esse é o exemplo que eu usei aqui, né? Para entender. Então tem o blastema, essas células rejuvenescidas, né? Se acumulam, né? O blastema se acumula no local da lesão por uma massa de tecido chamada blastema. Olha aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Eu não gosto que fica mostrando o teto. Enfim. Uma vez que o blastema está formado com essas células em estado embrionário, o processo
de reconstrução começa. Tem a sinalização química, o nervo da Charlotte libera proteínas específicas, fatores de crescimento, né? Dizem que o nervo está que o nervo está exatamente onde ele deve estar, né? Dizendo ali a localização do nervo. Tu tem o crescimento axogênio, né? Os axônios, a linha de transmissão de nervo, né? Começa a se esticar e crescer atrás do blastema, guiados por essas pistas químicas. À medida que o membro vai se refazendo, o nervo chega ao destino final e recria as conexões, né? Sinapses com os músculos da pele. Aí volta a ser funcional, né? Enfim. É, mas aqui o nervo da Charlotte não é um milagre. Para ele voltar a ser funcional, né? Acontece um processo incrível. As células da região voltam para um estado embrionário, como se resetassem a partir dali. Entendeu? É basicamente isso, tá? E cara, eu já falei que. Cara, mas entenda uma coisa. Se o ser, vamos supor que o Cláudio ele perca a perna esquerda. Mas nessa realidade não tem problema não, porque o Cláudio tem a biologia de um axolote. Vai dar muito ruim. O risco de dar errado seria a falta de controle sobre a divisão celular. No axolote, o processo é extremamente regulado. Um animal consegue ativar genes que fazem as células voltarem ao seu estado embrionário, né? Tem tudo ali que eu expliquei, do nervo voltando a ser funcional e tal, do nervo crescendo, tudo ali se voltando ao normal. Só que no ser humano, isso não ia acontecer, isso ia dar ruim, né? Isso ia dar ruim. Que faz ela voltar ao estado embrionário, multiplicar, se reconstruir um membro, bonitinho ali, tudo bonitinho ali, né? Desligar, enfim, né? No momento exato, desliga esse processo, faz a célula voltar ao normal. Nos mamíferos humanos, nós não temos essas interrupções perfeitas, a regeneração, que guia ali bonitinho, não. Nossa, ela fala só, vai, não, braço, você já cresceu de volta, para de crescer, já tá bom, senão tu vai virar um tumor. No ser humano, não. A célula já começa a dividir e a crescer sem parar, enfim. Se o corpo tentasse replicar essa multiplicação celular em massa sem freios, o mecanismo de controle iria falhar. O resultado dessa multiplicação desordenada e sem bloqueio, né, biológico correto seria muito provavelmente, né, tumores malignos, câncer, né, porque ali vai se dividir ali loucamente sem parar. Mas a nossa evolução priorizou a cicatrização, que fecha a ferida rapidamente com tecido fibroso para evitar infecções, em vez de uma regeneração completa, né, enfim. E uma última coisa. Quando uma pessoa sofre um dano neural, você repara que o dano neural que ela sofre, você repara que o dano neural que ela sofre na cabeça dela, o neurônio que ela perde, a massa cefálica que é destruída, não volta, mas no axolote volta. Olha aqui, ó, vamos lá. Por que não conseguimos fazer isso? Vamos lá. Então, eu estou explicando aqui até agora, olha aqui, ó. Olha aqui, precisamos olhar para como a célula de suporte do sistema nervoso reage após uma lesão. No cérebro e na medula espinhal dos mamíferos, quando há uma lesão, o corpo corre para proteger a área, formando uma cicatriz glial, né, feita por células chamadas astrocitos. Essa cicatriz é ótima para isolar o estrago, mas tem uma barreira física e química que impede os neurônios de crescerem novamente, né? Enfim. No cérebro e na medula espinhal, isso acontece quando há uma lesão, né? No cérebro e na medula espinhal, isso acontece, tá? Enfim. No axolote, o processo diferente envolve três passos principais. Tu tem ali o recrutamento das células da glia radical, tá? Não, radial. É o recrutamento das células da glia radial. Como o axolote sofre uma lesão neural, as células que dão suporte ao neurônio chamado glial radial entram em ação. Em vez de formar uma cicatriz rígida como a nossa, elas se ativam um mundo de comportamento. Essas células da glia radial passam pelo processo de diferenciação, o botão de reset que comentamos antes, né? Enfim. Essas células glia radical, não, gladial, né? Essas células voltam a agir como células primogenitoras neurais, basicamente células do sistema nervoso. Elas começam a se dividir e se multiplicar rapidamente na região afetada. Em seguida, se transformam, né, se diferenciando neurônios novas em folha, né, e em novas células de suporte. Os neurônios, peraí. Cara, eu não gosto desse teto aparecendo, mas enfim, fazer o quê?
né? Muito bem, olha aqui os neurônios. Peraí. Onde eu parei. É, os neurônios recém-criados ligam seus axônios, os cabos de transmissão de sinal, em direção aos alvos corretos. O ambiente molecular da Charlotte é receptivo e libera proteínas que servem como GPS, mostrando exatamente onde o neurônio deve se conectar. Quando a conexão é feita, o circuito elétrico volta a ser funcional. Por que o ser humano não consegue fazer isso? Por três motivos pelos quais o sistema nervoso central não se regenera. O ambiente ao redor das células nervosas é hostil ao crescimento. A cicatriz glial radial, né, a cicatriz ali, né, que o corpo da glial radial, né, não fala radical, pelo amor de Deus, coisa chata, coisa insuportável. Ficar falando radical em vez de radial. Passa pelo processo de diferenciação, botão de reset, que já falei mil vezes. Elas voltam a ser células primogenitoras neurais, basicamente, células tronco do sistema nervoso, do sistema nervoso, né? Enfim. Elas começam a dividir e se multiplicar rapidamente na região afetada. Em seguida, elas se transformam em neurônios novinhos, folha, em novas células de suporte. Os neurônios recém-criados esticam seus axônios, né? Enfim, basicamente isso. Basicamente isso, tá? É, esticam ali, né, os cabos de transmissão, já expliquei isso. Ele é muito receptivo, né? O ambiente molecular do axolote, enfim, né? E mostrando ali exatamente onde o neurônio deve se conectar. É, enfim, né? Basicamente isso. Quando a conexão é fechada, o circuito elétrico volta a ser funcionais. Mas por que isso não funciona no ser humano? Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá. Por que isso não funciona com o ser humano, tá? Enfim, né? É, por que isso não funciona com o ser humano? Ai, eu não gosto dessa câmera, velho. Enfim. Vamos lá. Por que você não consegue fazer isso? Existem três motivos principais pelo qual o sistema nervoso não se regenera assim. O ambiente inibitório. O ambiente ao redor das células nervosas é hostil ao crescimento. A cicatriz glial que o nosso corpo forma bloqueia fisicamente os neurônios. E o nosso organismo libera moléculas ativamente para o neurônio parar de crescer. Nossas células adultas são muito estáveis. Elas esqueceram como voltar ao estado de célula-tronco. Força as células se multiplicarem sem controle estrito que o axolote tem. Dispararia os mecanismos de apoptose, suicídio celular, ou como eu já falei, causaria uma divisão descontrolada de tumores. O cérebro humano é infinitamente mais complexo e cheio de conexões moldadas pela nossa experiência e memória. Regenerar um pedaço e fazer com que cresçam novos neurônios. Enfim, né? Que aprenda exatamente onde se conectar sem bagunçar o resto do sistema é um desafio de adaptação muito maior do que enfrentado pelo axolote. Enfim, é basicamente isso. Fiquem em paz de espírito, que o Logos, que é toda a sabedoria do universo, venha, né, abençoar a vida de vocês, né? Que vocês sejam iluminados pela luz pela luz do mundo, pela luz da sabedoria, né? Enfim, né? Que irradie conexões ali nos seus neurônios, que vocês consigam aprender cada vez mais, que vocês venham ser mais capazes, mais felizes, mais calmos. E nunca se esqueça que o estresse crônico afeta os neurônios. E como você faz para você se acalmar? Pega uma religião e siga uma religião. Que aquela religião ali vai dar paz à sua alma. Enfim, o estresse crônico afeta os neurônios por causa de uma enxurrada de hormônios que o corpo libera quando estamos muito estressados, sob pressão. Sendo o principal hormônio o cortisol. E você tem a atrofia do neurônio e a área como hipocampo é responsável pela memória e aprendizagem. E o córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio e compreensão das emoções. O excesso de cortisol faz com que os neurônios percam suas ramificações. Chamar de dendritos, né? É como se os neurônios encolhessem, né? O que dificulta a comunicação, né? Enfim, né? Um cérebro humano tem a capacidade de criar novos neurônios em algumas regiões ao longo da vida, chamado de neurogênese. Enfim, novas regiões, né? Enfim, criar novos neurônios em algumas regiões ao longo da vida. Mas, enfim, não é uma regeneração absurda, tá? É bem limitado.
Enfim, com o estresse, tá? Bloqueia essa produção de novas células, diminui a capacidade de regeneração e adaptação do cérebro, né? Enfim, um processo já é limitado. O estresse só vai piorar isso, tá? Enfim. O estresse faz com que o cérebro libere uma quantidade exagerada de um neurotransmissor chamado glutamato em níveis formais e ele é essencial para o cérebro. Mas ele se torna tóxico, né? Subestimulando o neurônio até danificá-lo ou levá-lo a morte celular, né? Enfim. É, cara, pensa comigo, o cérebro ele já tem dificuldade para se regenerar os neurônios, né? E se você estressar, você só vai piorar a pobre da regeneração que tem ali, né? Enfim, você vai piorar a pobre da regeneração. É, dos mamíferos. O cérebro dos mamíferos já tem a limitação neural para fabricar e reconectar neurônios novos, né, ao contrário da Charlotte. O estresse crônico entra em um fator que rema contra a maré, em vez de o Lowry focar em manter conexões saudáveis, reparar danos e gastando energia para lidar com o estado de alerta constante, né, a inflamação e o cortisol. Enfim, é, tu tem ali a redução da neurogênese, né? Já fica complicado o pouco que a neurogênese consegue afetar. É, né? Fica ali, a neurogênese fica limitado perante o estresse, né? Enfim, é basicamente isso. O estresse crônico age como um freio de mão biológico na neurogênese, né? O hipocampo, a região onde a produção de novidade acontece de forma mais expressiva, é cheia de receptores para o cortisol. Ela acaba sendo a primeira a sofrer diretamente com o estresse. Quando o estresse diminui a velocidade de neurogênese, o cérebro perde parte de sua praticidade. Enfim, né? Que é a capacidade de se adaptar, mudar e criar novos caminhos lógicos ou emocionais, né? Enfim, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Enfim, fiquem em paz de espírito total. Enfim, não sejam estressados. Não sejam estressados. Sejam calmos. Sigam a vida de vocês em paz, por favor. Tentem viver em paz consigo mesmo. Enfim.